Oi, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, estamos aqui mais uma vez para poder ouvirmos uma história e aprendermos mais sobre a palavra de Deus. E a história que a gente vai contar hoje é uma história bem curtinha, mas que ainda assim nos ajuda a entender coisas muito importantes sobre a Bíblia. Então vamos lá para a nossa história? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a história da florzinha Mariana. Mariana era uma flor bem pequena, vivia num imenso parque, rodeada de muitas coisas bonitas. Visitantes vinham de longe para conhecer e apreciar aquele lindo lugar. A cada manhã, quando o sol surgia e os portões se abriam, Mariana banhava-se com as gotas do orvalho, lavava seu rostinho, suas pétalas e, colocando-se na posição mais elegante possível, esperava ansiosamente que muitas pessoas viessem admirá-la. Mas, que tristeza! Os pés dos visitantes passavam tão perto que quase a amassavam sem nem notarem que ela estava lá. Eles dirigiam-se para o lindo e grande jardim que se encontrava logo atrás dela. Ah, se ela pudesse estar naquele lindo jardim, no meio daquelas grandes, coloridas e orgulhosas flores. Lá sim ela poderia aparecer. Mas será que apareceria mesmo? Aquelas flores eram muito maiores e muito mais bonitas do que ela. Bem, ao menos se ela estivesse lá, quem sabe, por um descuido alguém a notasse. Mas não tinha jeito. Ela estava ali longe do jardim e, ao que parece, nada havia nela que chamasse a atenção das pessoas. Numa manhã, Mariana acordou com um grande desânimo. Chegou mesmo a desejar que um daqueles homens bem gordos pisassem nela e a esmagassem todinha. Dessa vez, quando as pessoas começaram a entrar pelo portão, ao invés de querer aparecer, Mariana queria esconder-se de todo mundo. Ela não valia nada. Certamente era muito feia. Talvez não merecesse nem ser chamada de flor. Flores eram aquelas do jardim. Ah, aquelas sim eram admiradas por todos. Seria muito bom que nascesse muito mato ao redor dela. Assim, ela sumiria de vez. Mariana estava tão presa aos seus pensamentos que nem percebeu quando uma menininha se aproximou dela. Depois de encostar o seu narizinho na florzinha, a menina correu em direção aos seus pais, gritando: Mamãe! Mamãe! Eu achei! Aquele perfume gostoso que sentíamos vem daquela florzinha ali. Venha sentir, mamãe! De perto é ainda mais gostoso. Mariana exultava, estava agora até envergonhada e procurou colocar-se da maneira mais elegante possível. Quando os pais da pequena se aproximaram, que felicidade para Mariana! Agora sentia-se finalmente realizada. Muitas outras pessoas, atraídas pelo grito da menina, vinham também sentir o delicioso aroma da florzinha. Este era, sem dúvida, o dia mais alegre na vida de Mariana. Esqueceu toda tristeza que até bem pouco a abatia. E tudo por causa do seu perfume, que foi percebido pela pequena visitante. Se fosse somente sua beleza, oh, as flores do jardim eram muito mais bonitas do que ela, mas o seu perfume superou a beleza de todas as outras. A palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Entenderam o que isso quer dizer? Quer dizer que cada um de nós, nas nossas palavras, nas nossas atitudes e nas nossas ações, temos que mostrar que o Senhor Jesus vive em nós. Você é tão pequeno diante de um mundo tão grande, não é? Legal a história da Mariana, né, crianças? E essa história, vocês prestaram atenção, ela fala sobre o bom perfume de Cristo. E essa expressão a gente encontra na Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16.
Eu vou ler para vocês e comentar um pouco sobre isso. Diz assim a Bíblia: Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Até aqui. Então, o que está acontecendo aqui é Paulo, ele está usando uma analogia baseada no tempo em que ele vivia. O Novo Testamento foi escrito na época do Império Romano. Então, a igreja, os apóstolos, todo mundo vivia naquela época do Império Romano, inclusive Jesus viveu na época do Império Romano. E na época do Império Romano existia uma coisa chamada de triunfo. O triunfo era um grande desfile que os generais, os líderes do exército, recebiam o privilégio do imperador de terem. Às vezes um general ia para uma batalha muito importante e se ele conseguisse vencer, se ele tivesse a vitória, ele podia voltar para Roma, para a capital, e ele podia fazer um desfile pela cidade que era chamado de triunfo, que era para celebrar a vitória dele, para que todos conhecessem a vitória dele e ao mesmo tempo como uma oferta ao imperador. O imperador concedia esse benefício e era uma oferta para o próprio imperador. E nesse desfile ia o general, nesse triunfo, e o general e o seu exército e outras pessoas e coisas que eles ganharam na guerra. Era um grande desfile bem colorido, com muitos presentes e com muitas flores e muitas fragrâncias. Havia um cheiro muito forte, um perfume muito bom cada vez que tinha esse desfile do triunfo. Então é nisso que Paulo está dizendo aqui, que Deus nos conduz em Cristo em triunfo. Ou seja, é como se Deus fosse o imperador e Cristo o general vitorioso, que no nosso caso venceu a morte, venceu o pecado. E ele traz uma oferta a Deus, que somos todos nós que fazemos parte desse desfile. E nós exalamos esse bom cheiro, esse bom perfume por todo lugar. Dizem que quando tinha um triunfo na cidade, a cidade inteira ficava cheia desse cheiro. E diz aqui, a fragrância do seu conhecimento. Em Cristo Jesus, por causa da obra de Jesus em nossas vidas, Deus nos conduz de uma forma que nós trazemos o cheiro de Cristo, daquele que venceu a morte, daquele que venceu o pecado, e o cheiro dele espalha por todo lugar onde nós passamos. Então, que nem nós lemos no texto, a Mariana era tão pequenininha, mas ainda assim ela tinha um cheiro que chamava a atenção de todo mundo, que era o cheiro do perfume dela. Nós, mesmo sendo pequenos, nós fazemos parte do exército de um grande general que é Jesus Cristo. E por causa disso, nós mesmo, na nossa pequenez, sendo crianças, sendo adultos, todos nós podemos trazer o bom perfume de Jesus nas nossas palavras, nas nossas ações, em tudo que nós fizermos. E assim as pessoas, onde elas estiverem, elas vão saber que nós pertencemos a Jesus. E elas vão saber aquilo que Jesus fez. Ele venceu a guerra, ele venceu a batalha, ele trouxe vida para todos aqueles que nele creem. Então que nós possamos ser como a Mariana, mesmo pequenos, com um perfume muito bom, e sermos como esse exército do Senhor Jesus, que traz o bom cheiro dele onde nós passamos e somos uma oferta agradável a Deus. Entendido? Então que cada um de nós possa realmente ser esse bom perfume de Cristo onde nós estivermos. Deus abençoe, crianças.